Você está cansado de tentar de tudo e não ver resultados? Já se perguntou por que, mesmo fazendo todo o esforço, as coisas simplesmente não acontecem? Bem, você não está sozinho. Eu já estive nesse lugar. Aquele momento em que você se sente derrotado, com a sensação de que nada está funcionando. E, sinceramente, você só queria um milagre para mudar tudo. Mas e se eu te dissesse que a chave para essa mudança não é algo grandioso ou complexo? E se eu te dissesse que o segredo estava em repetir uma única palavra? Sim, você leu certo. Uma palavra. Parece loucura, certo? Mas essa foi a virada de chave que transformou minha vida. O poder dessa palavra não está na palavra em si, mas no que ela representa. Eu decidi dar uma chance à lei da atração, uma teoria que eu duvidava profundamente. Eu estava cético. Mas acredite, o que aconteceu depois? Impossível de ignorar. E agora, estou aqui para te contar como isso pode transformar sua vida também. Prepare-se para descobrir o que você nunca imaginou ser possível. Porque acredite, o impossível começa quando você entende como funciona essa energia invisível que está ao seu redor. Tem gente que pensa que fundo do poço é sinônimo de fracasso, mas a verdade é que, muitas vezes, é lá que mora a chave da virada. Ele estava no limite. Sabe aquele cansaço que não é só físico, mas que pesa na alma? Tudo parecia dar errado. Problemas se acumulando, oportunidades escapando pelos dedos, e a sensação de que o universo tinha esquecido dele. Foi nesse cenário sombrio que ele ouviu uma palavra. Sim, uma só. E não era mágica, mas foi como um fósforo aceso no breu. Essa palavra não veio de um livro sagrado ou de uma palestra motivacional. Veio do nada. Ou melhor, de dentro. Daquela parte silenciosa que só aparece quando a gente se cala por dentro. E foi nesse silêncio que algo se acendeu. Não foi um plim cinematográfico. Foi quase imperceptível, mas poderoso. Era como se o universo tivesse esperado ele se render para finalmente responder. E aí, mesmo sem entender direito, ele começou a repetir a tal palavra. E é aí que a lei da atração começou a dar sinais de vida, mesmo em meio ao caos. É curioso como a gente só escuta o essencial quando o barulho some, né? Quando ele parou de lutar contra tudo e contra todos, algo clicou. A repetição da palavra virou um ritual. Simples, gratuito, mas surpreendentemente eficaz. Tipo tomar água logo ao acordar. Ninguém dá nada, mas muda tudo. E não era só sobre repetir. Era sobre se alinhar com a energia daquela palavra. Ele não sabia ainda, mas estava ativando uma frequência específica. A frequência da lei da atração. E foi ali, no fundo do poço, que ele percebeu que às vezes a subida começa com um sussurro. Ele mesmo achava ridículo no começo. Repetir uma palavra? Francamente, parecia coisa de quem se ilude fácil. Mas tinha algo naquela prática que insistia em continuar. Era como se a palavra tivesse vida própria e pedisse: "Me diz de novo." E ele dizia, meio descrente, meio curioso. No início parecia inútil, mas os dias foram passando e pequenas coincidências começaram a pipocar. Mensagens inesperadas, oportunidades inusitadas e uma energia diferente no ar. Não era coincidência, era sintonia. A palavra, aquela mesma que parecia tão tola, estava criando uma ponte invisível entre o desejo e a realidade. Um amigo antigo ligou com uma proposta. Uma dívida impensável foi renegociada. Até a padaria passou a ter o pão favorito dele sempre fresquinho. Pode parecer besteira, mas o impossível começa assim. Nos detalhes pequenos, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça maior. E tudo isso estava sendo puxado por uma força que ele só entenderia depois. A lei da atração em ação. Ele começou a perceber que não era sobre mágica. Era sobre frequência. Repetir aquela palavra era como girar o botão do rádio até sintonizar a estação certa. Sabe quando você procura um som limpo, sem chiado? Foi isso que aconteceu.
A mente dele, antes cheia de ruídos, começou a limpar. E quanto mais ele repetia, mais os sinais vinham. Era como se o universo estivesse dizendo: finalmente você entendeu como falar comigo. E sem perceber, ele estava prestes a mergulhar ainda mais fundo nesse novo idioma. Ele já tinha ouvido de tudo. Pense positivo. O universo conspira. Acredite em si mesmo. Mas nenhuma dessas frases colava mais. Soavam ocas, como eco em casa vazia. Depois de tanta decepção, ele não queria mais teoria. Queria um milagre. Só que milagre, às vezes, não vem do céu. Vem de um gesto simples, quase bobo, que carrega uma força que a lógica não explica. No caso dele, veio da repetição. Um hábito tão singelo que passou despercebido. Até que começou a funcionar. Ele não anotou em post-its, não fez mapa dos sonhos, nem se trancou num retiro espiritual. Tudo o que fez foi repetir, em voz baixa, todos os dias, uma única palavra. Não era um mantra antigo, nem um segredo esotérico. Era algo que fazia sentido para ele, e só para ele. E foi aí que as engrenagens começaram a girar. As coisas não mudaram de uma hora para outra, mas ele sentia no peito que algo estava se movendo. Um movimento sutil, mas certeiro, puxado, pela lei da atração que ele, sem saber, estava acionando. Não era mágica, mas parecia. Ele começou a notar que, quando repetia a palavra com intenção, com fé, mesmo pequena, uma energia diferente preenchia o ambiente. Tipo quando você entra num lugar e sente que ali tem algo bom, mesmo sem saber o que é. Esse algo bom estava começando a morar dentro dele. E aí ele entendeu. O milagre que ele tanto buscava não estava fora. Estava se formando de dentro para fora. E o mais curioso, ainda estava só começando. Foi aí que caiu a ficha. O universo não responde a gritos, reclamações ou desespero. Ele responde à frequência, à sintonia certa. E a palavra que ele repetia não era poderosa por si só. Era poderosa porque estava alinhada, como uma senha de Wi-Fi. Se você erra uma letra, não conecta. E ele, sem perceber, tinha acertado em cheio a senha vibracional. Começou a entender que a lei da atração não escuta o que você diz com a boca, mas o que você sente enquanto diz. Aquela palavrinha repetida com presença virou mais do que um som. Virou um código, um canal de comunicação entre o que ele queria e o que o universo podia entregar. Sabe quando você manda uma mensagem e vê os 2 tracinhos azuis? Foi isso. A resposta estava vindo, às vezes em forma de ideia, outras vezes como intuição. Em certos dias, como pessoas novas que apareciam do nada. Era como se o mundo tivesse entendido, enfim, o que ele estava pedindo. O mais bonito? Ele não precisou fazer escândalo, nem prometer sacrifícios. Só precisou entrar em sintonia. Isso vale para tudo: relacionamentos, finanças, saúde. Se você está no canal errado, não adianta berrar. Mas se você ajusta sua frequência, às vezes com um simples gesto ou uma palavra bem escolhida, tudo começa a se alinhar. E ele mal sabia que o que vinha pela frente era ainda mais surpreendente. Porque quando a gente acerta a linguagem do universo, a vida muda de papel. Em vez de correr atrás, ela começa a correr atrás de você. Durante anos, ele correu atrás de tudo. De aprovação, de dinheiro, de paz de espírito. Mas quanto mais corria, mais parecia que a vida fugia. Aquela sensação de estar sempre a um passo de conseguir, mas nunca de fato chegar. Até que algo inverteu. A mesma palavra que ele vinha repetindo, quase no piloto automático, começou a gerar um campo diferente ao redor dele. E não era delírio. Era a famosa lei da atração se manifestando, dessa vez de forma clara. Primeiro foram as coincidências que deixaram de ser apenas coincidência. Depois, as oportunidades começaram a vir até ele. Convites inesperados, conexões valiosas, até um projeto antigo voltou a andar. Era como se o universo tivesse ligado o GPS e colocado ele no radar. Tudo porque ele entendeu.
quando a energia muda, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados mudam. Não era mais sobre lutar, era sobre atrair. E isso muda o jogo. Hoje ele sabe. O que antes parecia inalcançável não estava longe, estava desalinhado. Sabe aquela sensação de tentar abrir uma porta empurrando, quando na verdade era só puxar? Foi isso. Ao ajustar o que emanava, ao falar na mesma frequência da vida que queria, as coisas começaram a fluir. Ele nem sempre sabia o próximo passo, mas passou a confiar no movimento. E o mais curioso, as respostas que ele procurava estavam vindo, mesmo sem ele precisar perguntar. Ele era do tipo que precisava ver para crer. Cético, prático, pé no chão. Quando alguém falava sobre energia, vibração ou lei da atração, ele já revirava os olhos. Achava bonito na teoria, mas distante da realidade. Só que no silêncio da própria frustração, ele resolveu tentar, sem compromisso, sem esperança, quase por tédio. E repetiu a tal palavra, sem emoção, sem fé, só pela curiosidade de ver se era mais uma baboseira. Mas, veja só, funcionou mesmo assim. Não foi porque ele acreditava. Foi porque ele se abriu. Um tiquinho só, quase imperceptível. O suficiente para dar espaço à possibilidade. Às vezes, tudo o que o universo precisa é dessa brecha. E ele deu. Continuou repetindo a palavra, mesmo achando estranho, mesmo rindo de si mesmo. E aos poucos, o cenário começou a mudar. Era sutil, mas inegável. Ele mesmo, tão resistente, começou a aceitar que talvez, só talvez, existisse mesmo algo ali. Hoje ele diz: você não precisa acreditar com todas as forças no começo. Basta fazer. Como escovar os dentes quando você está com sono. Não precisa querer, só precisa fazer. E aí o efeito começa. A palavra, repetida com constância, começou a se transformar num ponto de conexão. Ele ainda não entendia tudo, mas sentia. E quando o sentir aparece antes do entender, meu amigo, é sinal de que a lei da atração já está agindo. E o melhor ainda estava por vir. A sensação era de paralisia. Não importa o quanto ele tentasse. Parecia que algo invisível segurava seus pés. Ideias boas, vontade de crescer, mas tudo travava. Era como estar dentro de um carro com o freio de mão puxado, o motor roncando, mas o corpo não saía do lugar. Ele achava que o problema era o mundo lá fora, até perceber que o bloqueio estava dentro. E foi aí que ele lembrou da palavra, aquela que ele já vinha repetindo, e decidiu fazer dela um ritual diário, como quem afia a própria alma. Ele começou simples. Repetia a palavra enquanto escovava os dentes, enquanto esperava o café passar, ou no banho. Pequenos momentos, mas com intenção. A diferença? Dessa vez, ele falava como se acreditasse, mesmo sem acreditar de verdade. E pouco a pouco, aquela trava interna começou a ceder. Coisas que ele adiava há meses, como mandar um e-mail, fazer uma ligação, organizar o quarto, começaram a fluir com leveza. A palavra estava destravando não o mundo, mas a mente dele. O que ninguém conta é que às vezes o maior obstáculo não é a falta de oportunidade, mas o excesso de dúvida. E ele entendeu isso na prática. Cada repetição era como tirar uma pedra da mochila. A vida continuava igual lá fora, mas ele estava mais leve por dentro. A energia dele mudou, e com ela, as portas começaram a destrancar. A lei da atração estava ali, ativa, respondendo não ao que ele dizia, mas ao que ele finalmente estava conseguindo sentir. E tinha mais por vir. Foi quase cômico. Ele seguia sua rotina, repetindo a palavra no automático, sem grandes expectativas. Até que começaram os comentários. Você tá diferente? O que você anda fazendo? Tem algo em você que mudou. No começo, ele nem entendeu. Mas quando olhou no espelho, viu. Os olhos estavam mais vivos, o semblante mais leve e a postura mais firme. Ele não tinha percebido a mudança acontecendo por dentro,
Mas os outros, sim. Porque a energia muda antes da aparência. As pessoas não sentem só o que você diz, elas sentem o que você emana. E ele estava emanando outra coisa. Era como se tivesse limpado o vidro da própria presença. As conexões começaram a ser mais sinceras, mais fáceis. Ele não precisava mais se esforçar tanto para ser ouvido ou respeitado. A repetição daquela palavra, que parecia inofensiva, tinha se tornado um farol. Um sinal claro de que algo dentro dele estava se reorganizando. E isso, meu amigo, atrai atenção sem esforço. É impressionante como a vida responde quando a sua vibração muda. As oportunidades que pareciam fugir agora vinham na direção dele. Gente boa aparecia, portas se abriam sem que ele precisasse forçar. Era como se o universo dissesse: agora sim, você está pronto para receber. E o mais curioso? Ele nem tinha feito grandes mudanças externas. Foi tudo interno, tudo emocional, energético. A palavra repetida estava reescrevendo a forma como ele se colocava no mundo. E, adivinha? Ainda não era o fim. Tem coisas que a gente só entende depois que vive. E tudo bem. A maioria das grandes transformações começa antes da lógica, antes da explicação. Ele aprendeu isso na marra. Quando começou a repetir aquela palavra, ele não sabia o porquê. Só sentia que precisava. Era como se algo dentro dele dissesse: confia, só vai. E ele foi. Aos trancos, sem mapa, sem manual. Mas foi. E esse movimento de seguir o sentir, mesmo sem entender, foi o que abriu as primeiras portas. Ele costumava ser racional demais. Queria que tudo fizesse sentido, que tudo tivesse uma prova, uma justificativa. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que nem tudo que transforma precisa ser explicado de cara. Você não precisa compreender a física do fogo para sentir o calor. E com a lei da atração é assim também. Às vezes o sentir vem antes do saber. E isso é mais do que suficiente para começar. Porque o universo responde à emoção, não ao raciocínio. Então, se você chegou até aqui, sentindo que algo te chamou nesse caminho, é porque algo já começou a despertar aí dentro. Talvez você também esteja pronto para testar. Não com grandes rituais ou promessas de perfeição, mas com um simples passo: escolher uma palavra, uma só, que ressoe com aquilo que você quer viver, e começar a repetir, sem pressão, sem cobrança. Porque às vezes, tudo o que a vida precisa para mudar é que você comece, mesmo sem entender tudo. No começo, tudo parecia impossível. A vida estava estagnada. Ele já não acreditava em mais promessas e estava cansado de procurar respostas que nunca chegavam. Foi nesse momento de desespero que ele descobriu que a mudança não viria através de fórmulas complexas, mas de um simples ato: a repetição de uma palavra. A princípio, parecia algo bobo, até que começou a perceber que o universo estava respondendo, não pela palavra em si, mas pela frequência e a intenção que ela carregava. Mesmo cético, ele persistiu. E aos poucos, as coisas começaram a se mover. A vida, antes distante, começou a se alinhar. Ele percebeu que, ao mudar sua própria vibração, não precisaria mais correr atrás da vida, pois ela começaria a procurá-lo. A chave estava em sentir, não entender. E o milagre estava mais perto do que ele imaginava, com uma mudança de perspectiva e um pequeno gesto diário que ativou a verdadeira força da lei da atração. Agora que você já conhece o segredo, a pergunta é: o que vai fazer com ele? Você tem nas mãos a chave para desbloquear tudo o que deseja. Não é sobre entender toda a teoria ou fazer algo extraordinário. É sobre dar o primeiro passo, sentindo, não entendendo. Qual palavra você vai escolher para começar a ativar a sua transformação? O universo já está pronto para responder. Só falta você fazer o pedido com intenção. Eu te desafio a dar esse passo agora mesmo. Não espere pelo momento perfeito. Ele começa no aqui e agora. E se você está pronto para mudar sua vida, inscreva-se no canal,
Ative as notificações e venha aprender cada vez mais sobre como usar a lei da atração ao seu favor. Porque, acredite, o melhor ainda está por vir.